Vamos lá então, vamos começar a nossa aulinha, tá certo? Vamos continuar com o estudo de dispositivos 3, tá bom? Eletrônica, vamos lá. O que a gente vai falar de hoje, tá? Basicamente, vou dar um recap aí do que a gente viu da última aula, tentar consolidar um pouco mais aqueles conceitos que a gente viu, que tentam estabelecer o contexto da disciplina, né? Inserida dentro de que está a nossa disciplina. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o amplificador operacional de uma forma ideal para estabelecer os critérios de análise. Como que a gente analisa um circuito que tenha PIOP? Lembrando que analisar significa calcular tensão e corrente em todos os pontos. Então, a gente vai aprender basicamente como que a gente analisa qualquer circuito que tenha PIOP. Como é que tu vai lá e equaciona aquele circuito com a PIOP, tá? Que essa metodologia de análise, ela é a base para toda a disciplina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa metodologia e vai aplicar em diferentes circuitos com a PIOP e vamos calcular como que é a relação de tensão de saída pela entrada e assim por diante, tá? Então, basicamente, são esses os pontos da disciplina. Recapitular o contexto e estabelecer essa metodologia de análise. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tinha conversado na última aula, tá? Dentro do cenário da eletrônica, dentro do cenário do que a eletrônica faz dentro da engenharia elétrica, é a transformação de energia, é manipular a energia de um certo formato, energia elétrica, de um certo formato, para o outro formato, um formato que a tua carga exige. E daí a carga pode ser qualquer coisa. Daí nessa imagem que eu trouxe aqui para ti, a tua carga é a própria rede elétrica. E da onde está vindo a source, a fonte da onde está vindo a tua energia são os painéis. Tá? Então, tu tem uma discrepância entre o que vem da fonte, que é a energia do painel, para aquilo que tu exige, que é a rede elétrica. Então, tu tem energia nesse formato aqui, nesse shape aqui, tá? Uma tensão CC pelo painel, gerado pelo painel, que depende da intensidade luminosa, né? Então, essa amplitude aqui vai depender da intensidade luminosa, mas é CC. E o que tu exige, a tua carga demanda, que é, tu vai injetar essa energia na rede, tu tem que injetar ela nesse formato aqui, tá? E como que tu faz? Como que tu manipula essa energia aqui e transforma ela num formato no outro? Aí vem o contexto da eletrônica, tá? E esses circuitos que fazem a transformação da energia de um certo formato em outro formato, esses circuitos que estão aqui envolvem os mais diferentes cenários da eletrônica, né? Ou as mais diferentes áreas da eletrônica, melhor dizendo, tá? E esse circuito aqui em específico, que eu trouxe um diagrama de blocos para vocês verem, tá? O que a gente tem aqui? Relembrando, ele está fazendo o quê? Ele está pegando esse que está aqui e transformando nisso que tu exige, tá? O que tu tem aqui, geralmente, nesses sistemas que manipulam a energia elétrica? Basicamente, a gente tem uma parte de potência. Então, dentro desses circuitos eletrônicos que convertem energia, tu vai ter sempre um circuito de potência. Destaquei aqui esses dois blocos, que é um chamado boost, um inversor, e tu vai ver isso em fundamentos da eletrônica de potência, tá? Então, tu tem um estágio de potência, que é onde vai fluir, por exemplo, os 200, 400, 500 watts que esse painel gera, eles vão fluir por aqui, em direção à rede elétrica, aqui o grid, né? Então, eles vão fluir por aqui. É essa parte de potência que faz a transformação de verdade, daquela tensão CC do painel no AC. É esse cara aqui que manipula. É como se fosse os braços, certo? É aquilo que transforma de verdade, ó, quem vai manipular o grosso, certo? E como que esse sistema de potência, esse circuito de potência aqui funciona, quem diz para ele como ele funciona é todo o circuito de controle, que é toda essa parte aqui de baixo. Então, aqui debaixo é como se fosse a parte inteligente, é como se fosse o cérebro do circuito. Ele que diz para a parte de potência como que ela vai operar e se ela está operando de forma correta. Tá? Então, tu tem aqui conversores de eletrônica de potência e aqui embaixo tu tem o circuito de controle. Tá? Aqui dentro, por exemplo, tu vai ter uma parte que é um microcontrolador ou um DSP, que é de fato o cérebro ali que vai fazer o processamento de dado. Tá? Então, essa parte aqui, que é um DSP, por exemplo, um microcontrolador, ela tem a função lógica, né? Eletrônica digital, programação, é a parte lógica
dessa parte de sintetização de energia, desse circuito que transforma energia. Então, aqui dentro desse bloco, que é um microcontrolador, aqui dentro vão estar as leis de controle. Ah, vai estar um controlador PI, PID, vai ter um controle MPPT aqui, que rastreia a máxima potência do painel, vai ter um controle ressonante, que faz o rastreio da referência senoidal, para te ter sempre senoidal na saída. Enfim, vai ter as leis de controle que tu vê lá em controle 1, controle 2, né? Que tu calcula os ganhos de um compensador para ter tal margem de fase, tal overshoot, badabim, badabum, toda aquela teoria, tu vai enfiar num algoritmo aqui dentro. E como que essa parte lógica aqui conversa com a parte de potência, que aí tu vai ter os drivers e tu vai ter os circuitos de condicionamento de sinal. Como que tu mede? Como que tu atua? Como que essa parte de controle atua na parte de potência? Como que essa parte de controle lê a parte de potência? Esses bloquinhos aqui no meio que são o objetivo da nossa disciplina, tá? Que são os chamados circuitos de condicionamento de sinal. Qual que é a grande função desses caras? Adaptar aquele sinal medido para aquilo que o teu sensor, para aquilo que o teu microcontrolador consegue ler, tá? E aqui, por exemplo, tem um fluxo, digamos assim, do que a gente vê, né? Então, por exemplo, aqui na saída do teu sistema, para te saber se tu está gerando o senoidal bonitinho 60 Hz aqui, se tu está gerando a coisa correta na saída, tu tem que medir. Então, tu tem um circuito de medição, onde aqui eu destaquei ele em verde. Essa medição, por exemplo, pode ser um sensor de corrente de efeito Hall. Está aqui representado na imagem para vocês. Essa resposta do sensor de efeito Hall aqui, tu tem que informar ela para o microcontrolador. Só que tu não coloca ele direto, tu passa através desse circuito de condicionamento de sinal, onde ele vai botar filtro, ele vai colocar proteção, ele vai colocar offset, ele vai amplificar, ele vai atenuar o sinal, depende do qual a necessidade. Então, aqui no meio, ó, esse bloquinho vermelho, esse circuitinho vermelho aqui, é quem está condicionando o sinal de um sensor. Então, tu sempre vai ter isso aqui, tu vai ter o sensor lá na parte de potência, fazendo uma aquisição, pode ser, se tu pensar em CEP, por exemplo, tu vai ter um TC, um TP da vida, tá? Medindo a tua saída, e essa medida do sensor passa num circuito de condicionamento de sinal, que adapta e põe proteções e filtra e faz o escambau com esse sinal para jogar dentro do micro. Entrou no micro, que está aqui assim, ó, entrou no micro, lá dentro, executou lei de controle, calculou erro, passou num controlador e definiu nova razão cíclica que, opa, ou um valor de modulação qualquer que tu está fazendo aqui dentro, e isso tu informa de volta para a parte de potência. Que seja, por exemplo, uma razão cíclica ou uma frequência que tu tem que mudar, enfim, ele informa de volta a resposta para a tua planta que está aqui em cima, certo? E essa informação para sair do teu micro e ir lá para o conjunto de IGBT ou MOSFET, depende o que tem na parte de potência, tu precisa de outro bloquinho chamado driver, tá? Que é esse outro bloquinho que a gente tem aqui, ó, tá saindo do micro para informar para o bloco de IGBT, tu tem um outro circuito que geralmente a gente chama de driver. E daí a função desse driver é amplificar o sinal, é garantir a comutação, é fazer uma transmissão tensão corrente, e tudo isso a gente vai conversar ao decorrer da disciplina, tá? Então, dentro disso aqui, ó, dentro desses bloquinhos, por exemplo, essa primeira parte aqui, ó, do sensor até o micro, tá ali o nosso circuito de estudo, tá? De forma esquemática, a gente pode representar essa representação aqui dessa forma que está aqui embaixo, ó. Tu tem aqui na esquerda, ó, o que seria o teu sensor, certo? Um sensor de efeito Hall, que está uma representação dele. E tu tem lá na saída o que seria a plaquinha de aquisição de dados. Então, esse ramo aqui, ó, do sensor até a entrada do micro, a gente pode representar dessa forma. E o meio caminho entre a saída do sensor que está aqui, ó, saída do sensor que está aqui, e a entrada da placa, tu tem os teus circuitos de condicionamento. E tu vai definir eles de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que o sensor larga e aquilo que tu quer que chegue no micro. Tá? E aqui, por exemplo, então eu tenho alguns, que é um sensor de ajuste de offset, um circuito de ajuste de offset e um circuito de filtro. Tá? Nesse caso aqui foi proposto isso aqui. Então aqui dentro, ó, os circuitinhos que manipulam o sinal que sai do sensor,
até ele chegar lá na placa de aquisição de dados, os circuitos que manipulam o sinal desse sensor são os chamados circuitos de condicionamento. E olha que o que a gente está fazendo aqui, a gente está manipulando o sinal elétrico. Tá certo que o sinal aqui, ele é um sinal, ele está trazendo informação para nós. Não é a potência de fato. A potência de fato está circulando lá em cima, no boost, no inversor, enfim, está circulando lá em cima. Aqui, do bloquinho verde para baixo, a gente está trabalhando com informação. Os sinais elétricos que a gente trabalha aqui são sinais que trazem informação para nós. Então, geralmente, é baixa tensão, baixa corrente, tá? Mas é o que traz a informação para nós, para a gente tomar decisão para dizer se a parte de potência está funcionando corretamente ou não. Então, aqui tem um exemplo desse primeiro ramo aqui, digamos, né, que eu estava exemplificando para vocês, com a utilização desses circuitos de condicionamento de sinal, tá? Se a gente pegar essa partezinha de condicionamento de sinal aqui que eu destaquei para vocês, olha que o grande protagonista disso aqui, os elementos, claro que não vão ser só eles, mas aqui no nosso contexto, quem que a gente vai analisar são esses triângulos mágicos aqui, tá? Que vocês acredito que já viram em algum lugar, que são os amplificadores operacionais, tá? Então, esse triângulo que tem aqui, ó, que é o elemento, que é o dispositivo eletrônico que torna possível realizar essa manipulação de sinal elétrico, são os amplificadores operacionais, tá? E daí eu acho que vocês viram lá em circuitos elétricos um pouquinho desse cara, se eu não me engano. Ou alguém provavelmente já teve contato com algum desses circuitos com amplificadores operacionais. Então, esse cara aqui, que é representado por um triângulo, ele é um circuito, tá? Ele não é um dispositivo só, ele é um circuito eletrônico. E esse cara, a gente representa por um triângulo, e daí eu quero que vocês lembrem um pouquinho que essa representação por triângulo é a mesma representação que a gente usava lá em dispositivos 2. Lembra que eu fazia um triângulo em volta do modelo do amplificador? Lá a gente via amplificador simples, com um transistor, né, uma polarização fixa, uma polarização por divisor de tensão, e a gente calculava um modelo daqueles circuitos amplificadores, que era o ZI, ZO e o AV. E a gente representava esses carinhas através de um triângulo. Pelo menos eu tentava, na maioria das vezes, representar o modelo através de um triângulo, porque um triângulo é a representação de amplificador. Tá? E nesse caso aqui é um caso específico de amplificador, que é o chamado amplificador operacional, tá? Um amp-op. E esse cara aqui é o que a gente vai trabalhar, tá? Esse magrão aqui. Aqui tem uma representação de um 741, que digamos que é o mais famoso desses amplificadores operacionais, é o mais pau para toda a obra, assim, um dos primeiros que foi utilizado para qualquer coisa, que foi o 741, tá? O que mais que eu quero dizer aqui? Quero dizer que esse dispositivo aqui, o amplificador operacional, observe que ele tem basicamente 5 terminais, tá? Ele vai ter 2 entradas, e o nome dessas entradas é entrada não inversora, representada por um sinal positivo. Ela é chamada assim, ó, entrada não inversora, sinal positivo, tá? E a entrada inversora, representada por um sinal negativo. E tem um terminal de saída, tá? Tem esse terminal de saída. Outra coisa que vocês têm que lembrar é que isso aqui, ó, esse triângulo, ele não é um dispositivo, assim como é um diodo ou como é um transistor. Não é um dispositivo. Ele é um circuito muito mais complexo. Ele é um circuito amplificador dentro dele. E dessa forma, a gente tem a alimentação para ele funcionar. Assim como um amplificador de áudio, tu tem que alimentar para ele funcionar, tu tem que ligar na tomada para ele funcionar, tem que fornecer energia, a mesma coisa para esse cara aqui. Tu tem que fornecer energia para ele funcionar. E a energia tu fornece através de 2 pinos de alimentação, que é o pino VCC e o pino VE. VCC é alimentação positiva e VE é alimentação negativa. Já vamos voltar nessa questão, mas o ponto é que tu tem os terminais de alimentação, tu tem que fornecer energia para que ele funcione. Assim como é um amplificador de áudio, um rádio, enfim, qualquer coisa, qualquer circuito mais complexo que tu trabalha. Então, eu estava dizendo que esse triângulo aqui, ó, ele não é um dispositivo, assim como o diodo é um sanduíche, uma junção de semicondutora, ou um transistor é o sanduíche de semicondutores, ele não é um único dispositivo.
Um amplificador operacional, na real, é algo mais próximo desse circuito aqui, ó. Internamente, um up-op é essa configuração que vocês estão vendo aqui. O que a gente tem aqui nessa configuração? Basicamente, a gente tem um estágio de entrada, vários estágios de amplificação e um estágio de saída. Então, todos esses circuitos com transistores aqui, que são chamados espelhos de corrente, amplificador diferencial, enfim, são configurações derivadas daquelas que a gente viu lá em dispositivos 2. Não é bem aquelas, mas são derivadas daquelas que a gente viu lá. São configurações um pouco mais complexas que aquelas que a gente viu lá em dispositivos 2. Cada bloquinho desses aqui que vocês estão vendo, ó, são variações daquelas configurações, tá? E o que é esses bloquinhos aqui? Ele tem um primeiro bloco, que é esse azul, que é o chamado amplificador diferencial, tá? Aqui ele faz, aqui é onde estão conectadas as duas entradas que a gente escreveu aqui, ó, entrada não inversora e entrada inversora. Aqui que acontece a entrada do sinal. Depois que ele passa por esse estágio aqui, ele passa por estágios de amplificação. Então, lembra lá que a gente conectou, por exemplo, em dispositivos 2, a gente conectou amplificadores em cascata. A saída de um amplificador ia para outro amplificador, que ia para outro amplificador, e daí quando tu conectava todos em série, tu tinha uma amplificação maior do sinal. É a mesma coisa aqui, tu tens estágios de amplificação conectados em cascata, certo? E disso, tu tem que o sinal de saída, ele vai ter uma amplificação muito grande do sinal, tá? Então, só para salientar, a gente não vai analisar internamente um up-op, a gente não vai analisar todo o circuito da forma que está aqui, mas é só para ressaltar para vocês que esse triângulo que a gente desenha, na real, ele é esse conjunto de estágios de amplificação, tá? Onde o primeiro estágio ele faz uma leitura diferencial, ou seja, ele faz a diferença das duas entradas, e depois ele vai amplificando até jogar num estágio de saída, tá? Basicamente, é isso que acontece aí dentro. Isso aqui esquematicamente, tá bom? Isso aqui é o circuito esquemático que tem dentro de um amplificador. Isso aqui, por exemplo, é o 741, é a configuração mais simples que tu vai encontrar de amplificador 741. Então, tu pode construir um up-op na mão, se tu quiser. Compra um monte de transistor e monta o teu up-op, tá? Dá para montar. Só que, claro que a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai utilizar o up-op como o triângulo aqui que ele já é. Mas o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, ele é muito mais do que só um símbolo ali no meio do teu circuito. Ele é uma rede de amplificação que está representada aqui, tá certo? Essa rede que está aqui, esse circuito aqui, só para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui uma imagem do como que ele é realmente, né, fisicamente, um 741. Esse encapsulamento que tem aqui na esquerda, ó, isso aqui eu acho que acredito que já nem vem mais desse formato aqui, tá? Ele é um encapsulamento metálico, e dentro desse encapsulamento tem lá o chipzinho do CI lá, ó. Lá tá o quadradinho de silício, ó. Esse quadradinho aqui, tá saindo os terminais para fora, ó. Tá saindo os terminais para fora. Esse quadradinho tá aqui grande para vocês verem, ó. Isso aqui é o amplificador 741 que eu tava falando para vocês, tá aqui destacado, ó. É o B741 esse cara. Então, toda aquela rede, todo aquele circuito que eu mostrei no slide anterior, ele tá aqui, certo? Ele está aqui nessa plaquinha, onde, por exemplo, cada transistor daqueles foi construído tudo junto no mesmo chip de silício, no mesmo die que eles chamam, tá? Tudo foi feito no mesmo pedacinho de silício, tu dopou um do ladinho do outro, enfim, tá? Tu construiu o resistor como sendo uma trilha mais comprida, e assim vai, tá? Então tá aqui, toda aquela rede dentro de um único chip, que é o 741, tá bom? Só para caráter informativo aqui mais para vocês, para quando a gente estiver desenhando, vocês lembrarem o que é aquele triângulo de fato, tá bom? Top. Então, isso aí é o transistor, isso aí é o up-op. Isso aqui, fisicamente, o que ele é, o que tem internamente. Mas, como eu falei para vocês, a gente não vai se ater a essa representação aqui do up-op. A gente vai ficar na representação mais simplória dele, que é nós assumir que ele é um triângulo. E o nosso objetivo é analisar circuitos que tenha esse triângulo lá no meio. Deduzir o que ele faz, calcular qual que é o ganho que ele aplica, o que ele faz com sinais de entradas e com sinais de entrada e assim vai.
tá? Então, o que vocês têm que lembrar agora aqui? Primeira coisa, esse dispositivo, o up-op, ele tem 2 entradas e uma saída, tá? As 2 entradas a gente chamou, como eu falei antes, que é a entrada não inversora, representada pelo símbolo positivo, e a entrada inversora, representada pelo símbolo negativo, tá? Esses são os nomes, entrada não inversora e entrada inversora, tá? E tem uma saída. Outra coisa, isso aqui é um dispositivo ativo, tá? Ele não é um dispositivo passivo, que nem um resistor, por exemplo. Ele é um dispositivo ativo, ele consegue sintetizar sinais na saída. Ele sintetiza esses sinais na saída. De que forma? Drenando energia da alimentação dele. Então, a gente vai ter que alimentar, vai ter que fornecer uma tensão de alimentação. Nesse caso aqui, a gente representa por VCC e VE. Então, por exemplo, aqui tu vai alimentar ele com 10 volts, é 10 volts no VCC e 0 no VE. Isso é uma alimentação que a gente chama de assimétrica. Ele tem sempre uma tensão aqui chamada VCC, que é a nossa tensão de alimentação positiva, tensão de alimentação positiva e tensão de alimentação negativa. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, que ele consegue sintetizar um sinal na saída aqui, digamos VO, onde esse VO aqui é uma tensão, que obedece um ganho, vou chamar de A aqui, um ganho A, da mesma forma que a gente falava lá em dispositivos 2, um ganho A, e o que ele faz? Como é que ele calcula esse sinal de saída? Na real, ele faz a diferença entre a tensão da porta não inversora e a tensão da porta inversora. Eu vou chamar aqui de V mais e V menos. Tensão que está sendo aplicada na porta não inversora é o V mais, e a tensão que está sendo aplicada na porta inversora, V menos. Então, a tensão de saída desse dispositivo vai ser sempre um ganho que multiplica a tensão da porta não inversora menos a tensão da porta inversora. É sempre isso aqui. É essa a conta que o teu amplificador faz. Sempre. Então, ele está sintetizando um sinal de saída, um sinal VO. Esse meu circuito aqui, esse meu triângulo, está sintetizando esse sinal de saída aqui. Só que esse sinal de saída, ele é limitado por quanto que tu botou na tensão positiva e quanto que tu botou na tensão de alimentação negativa. Por exemplo, se eu botei 10 volts e menos 10 volts, a minha tensão de saída vai ter que ficar nesse range. Eu só vou conseguir gerar aqui na saída até 10 volts ou até menos 10 volts. Qualquer coisa, qualquer forma de onda dentro desse limite. Ah, mas se aqui eu trocar por 0, por exemplo. Ah, não, eu vou alimentar só com uma tensão 0 e 10. É a que eu tenho. Então, a saída só vai ser gerada entre 0 e 10. Tu não consegue gerar nada além desse limite de alimentação. Tá? Então, ele é um componente ativo. Ele tem alimentação. Ele tem uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. O que isso limita no teu circuito? Limita a tensão de saída que tu consegue sintetizar. Tu só consegue sintetizar sinais entre a alimentação, tá? Então, 2 entradas, entrada não inversora e entrada inversora. Tá? Às vezes eu vou chamar de V+, às vezes eu vou chamar de VP e VN, tá? Depende. Tá? Essa pode ser a representação que a gente vai usar aqui. Tensão VCC e VE, que são as tensões de alimentação, e o sinal de saída, que obedece essa equação aqui. Tá? É sempre a diferença das tensões na porta inversora, desculpa, é a diferença entre as tensões na porta não inversora e inversora, tá? Que multiplica um ganho A que eu chamei aqui, tá? Esse ganho aqui, ganho A. Ok? É isso que ele faz. Tá, mas e aí? Quanto que vale esse ganho? As tensões V mais e V menos, tensão da porta não inversora e tensão na porta inversora, essas tensões aqui, sou eu que informo, é o meu sensor, é a saída, é o sinal que eu vou condicionar, e assim, badabim, badabom. E esse ganho aqui? Quanto que vale esse ganho aqui do amplificador operacional? Esse A aqui, quanto que vale? Para ver quanto vale esse ganho aqui, na real eu vou pegar o datasheet do 741 para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos pegar um valor real aqui, depois a gente comenta sobre o valor ideal, tá? Vocês têm intimidade com o datasheet? Acredito que sim, né? Todo mundo já abriu um datasheet? Sim.
Só não tenho muita intimidade com o inglês, mas com o datasheet sim. Não, mas o inglês é detalhe, é of course, in the middle, in the front, né? Só, É. só traduzir já era. Então aqui, ó, o 741, tá? Ele sempre vai ter um prefixo, depende de quem fabrica ou de alguma especificação, ele sempre vai ter um prefixo aqui, mas é o 741. Esse aqui é fabricado pela ST, tá? Daí ele diz aqui, ó, o chip, que é um DIP-8, tá? As baratinhas de 8 pino, tem um único amplificador operacional aqui dentro, que é de uso geral, tá? Um único amplificador de uso geral. Então, aquilo que eu falei, esse cara aqui é o mais pau para toda a obra, assim, ele não é muito bom para nada, mas também não é muito ruim para nada, tá ligado? Ele fica ali, é mediano. E é o mais famosinho, assim, tá? Dele mais algumas outras variações, tá? 358 também é bem famoso, tá? Mas enfim. 741, daí dá algumas características, as principais aplicações, né, para ser somador, seguidor de tensão, fazer integradores, filtros ativos, né, e assim vai. Consegue fazer várias coisas com esse amp-op. Não só com ele, mas com outros também, né? Então aqui tu tem a pinagem, né, o pinout, às vezes que eles chamam, ou pin connections, tá? Então tu tem aqui, por exemplo, ó, o pino 2 é a entrada inversora, ó, tá ali, ó. Pino 2 é a entrada inversora, pino 3 é a entrada não inversora, pino 6 é a saída. E além disso, tu sempre vai ter aqui, ó, por exemplo, o pino 7 e o pino 4, que é a tensão de alimentação positiva e a tensão de alimentação negativa. Sempre vai ter isso em amplificadores operacionais. Esses 5 pinos tu sempre vai ter entrada não inversora, entrada inversora, alimentação positiva, alimentação negativa e saída. O que tiver a mais é bônus, tá? Mas principalmente é esses que tu sempre vai ter. Aí, badabim, badabum, vamos lá. Eu estou mostrando o datasheet para a gente achar o ganho dele, tá? Daí aqui está a representação do esquemático, aqui é bem semelhante àquela que eu mostrei antes para vocês, tá? Internamente ele é assim. Então aqui está o terminal de alimentação positiva, terminal de alimentação negativa, tensão de saída e aqui as duas entradas, ó. Certo? Aqui é não, aqui é o offset 1. Aqui é uma entrada e aqui é outra entrada, tá? Beleza? Vamos adiante. Tá aqui, ó. Deixei marcadinho para mostrar para vocês aqui, ó. Não, esse aqui é a alimentação ainda, tá? Ele tem a tabela de valores máximos. Então, a alimentação no up-op geralmente é nessa faixa aqui, ó, VCC, em torno de 22 volts, tanto positivo quanto negativo, tanto mais 22 no VCC ou menos 22 no VE, tá? Geralmente é nessa faixa que eles trabalham, tá? Em torno de 20 volts, 15 volts, são as tensões normais de alimentação para qualquer amplificador operacional. Então, quando tu fala em condicionamento de sinal, que é aquele local ali na aplicação de um circuito de potência que eu falei para vocês, que tu está condicionando a saída de um sensor, geralmente esses condicionamentos de sinal, eles trabalham nesse range de tensão, dali 10, 15, 20 volts. Então, toda a parte de condicionamento de sinal geralmente trabalha nessa faixa de tensão, tá? Nunca muito mais que isso, beleza? Então, aquela plaquinha vermelha que eu mostrei antes para vocês lá, a saída, provavelmente está nessa faixa de tensão de operação, tá? Às vezes 5, às vezes 10, depende bastante, mas é nessa faixa aí. Ok, adiante, adiante, aqui, ó. Daí aqui tem as características elétricas do up-op, tá? E o que eu quero chamar a atenção é esse aqui, ó, AV, tá? Ele chama de AVD. Lembra que a gente calculava o AV lá nos amplificadores de dispositivos 2? É a mesma ideia, tá? É o AV aqui do ganho desse cara. Até ele fala aqui, ó, ganho de tensão de grandes sinais, né? Large signal aqui, ó. Ganho de tensão. É o ganho de tensão desse cara, tá bom? Esse cara, ele tem um ganho de tensão, olha aqui, é um valor típico do ganho de tensão de 200 volt por milivolt. Né? A unidade é volt por milivolt. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou anotar isso e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse valor, tá? Deixa eu pegar até outra cor aqui. Vamos escrever aqui, ó, que o ganho A desse cara, o ganho A desse cara é 200 volt por milivolt. Tá? Isso aqui é uma representação clássica. Lembra quando a gente falava de ganho, que ganho não tem unidade. Ganho não tem unidade. Porque é ganho, ele multiplica uma tensão para chegar numa tensão. Então é ganho, não tem unidade. É uma relação entre sinais de tensão. Então ele não tem unidade. Se eu tirar a unidade, cara, ele está volt por volt, né? Então eu posso cortar esses volts, não vai ficar sem unidade. Se eu representar isso aqui de uma forma melhor, quanto que dá esse ganho?
é volt dividido por milli. Ou melhor, é 200 dividido por milli. Volt com volt eu posso ignorar, né? Isso aqui corta volt com volt, fica 100 unidade. E esse milli aqui, o que que é? É 10 na menos 3, concorda? Milli é 10 na menos 3. Então, se eu fizer 200 dividido por 10 na menos 3, eu vou ter 200 mil. 200 mil. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo me acompanhou nessa conversão aqui? Ok? Ok. 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 Então, o ganho desse amplificador operacional, que eu peguei como exemplo o 741, o ganho dele é na faixa de 200 mil. E isso aqui é um ganho típico, e é um ganho não muito grande para Ampiop, para falar bem a verdade. É um valor típico, mas existem Ampiops com ganho muito maiores. Tá? Olha aqui, tu tem um ganho em torno de 200 mil. Beleza, tá, e aí? E aí, como é que fica? Como é que fica aquela equação ali para nós, se tu está usando o ganho de 200 mil? O que acontece, por exemplo, vamos pensar aqui, por exemplo, imagina que eu entre com 2 volts aqui na 2 volts aqui na entrada não inversora e 1 volt aqui na entrada inversora. Como é que ficaria a tensão de saída desse nosso cara? Bom, ele sempre implementa essa equação aqui. Ele sempre implementa essa equação. Então, vamos botar na equação esses valores. Então, a tensão de saída desse cara aqui seria o ganho, que é 200 mil, que multiplica a tensão na porta não inversora, que eu coloquei 2 volts, e a tensão na porta a porta inversora, que é 1 volt, menos 1 volt. Isso aqui seria a tensão de saída. Quanto que teria que dar aqui a tensão de saída desse cara? A tensão de saída teria que dar os 200 mil vezes 2 menos 1. Então, teria que ter aqui na saída 200 mil volts. Concorda? Teria que ser isso, né? Teria que ser isso a tensão de saída. Se eu disse que ia implementar essa equação, teria que ser isso. Mas quanto que vai ser essa tensão na real? Não vai ser esse valor. Quanto que vai ser? Esse valor ele não consegue. De onde é que ele vai cagar 200 mil volts? Ele não consegue. Um dispositivo eletrônico, tamanho não é baratinho, de onde é que ele vai tirar essa tensão? Não existe isso aqui. Ele não consegue fazer isso. Na real, tu vai ter o quê? Que essa tensão de saída vai valer quanto? Quanto que vocês acham? Conseguem deduzir? Não? Lembra que eu falei que a tensão de saída vai ficar limitada no quanto que tu alimenta ele? Então vai ficar limitada aqui no VCC. Digamos que eu alimento esse cara aqui com 10 volts e menos 10 volts. Menos 10 volts. Esse cara aqui vai ficar limitado nos 10 volts. E a gente diz o quê? Que esse cara aqui saturou. Ele está em saturação. Porque tu está tentando gerar 200 mil volts, mas ele não consegue. Então ele saturou. Tá? Ele está saturado, ele não consegue. O máximo que ele consegue gerar é o VCC. Então ele vai ficar em 10 volts. Tá, beleza, ok. Mas e se eu fizer diferente? Se eu vier aqui e trocar, botar 1 volt nessa porta e 2 volts nessa porta aqui, o que que muda? Ah, vai continuar o mesmo ganho, 200 mil, que multiplica 1 volt agora, menos 2, e a gente vai ter aqui que a tensão de saída teria que ser menos 200K. Mas, de novo, a gente não consegue gerar tensão menor que essa aqui. Não consegue gerar tensão menor que essa aqui. Então, a tensão de saída ficaria limitada em menos 10 volts. E a gente, novamente, tem o nosso cara saturado. Tá, mas então, qualquer diferença de tensão que eu colocar aqui na entrada, qualquer valor diferente de tensão que eu colocar aqui nesses dois pinos, vai sempre levar o nosso up-op para saturação. Tu sempre vai mandar ele, se a diferença entre essas duas tensões for positiva, tu vai levar para saturação positiva, mas se a diferença for negativa, tu vai levar para saturação negativa. Se a diferença for negativa, satura em menos 10. Se a diferença for positiva, satura em 10. Então, qual que é a grande vantagem desse magrão se ele está sempre saturado, para qualquer valor de diferença? Por que que eu quero esse amplificador com um ganho tão grande? Por que que eu preciso de um amplificador com ganho tão grande se ele vai sempre saturar? Se ele vai sempre implementar essa equação e ele vai sempre jogar na saída ou mais 10 ou menos 10, independente do que aconteça na entrada. Só a diferença, só o sinal da diferença. Por que que é utilizado esse cara?
Ele é utilizado, daí vem a resposta, que ele é utilizado, ele não é utilizado do jeito que ele está aqui para vocês. Do jeito que ele está aqui, a gente diz que ele está operando em malha aberta. Conhecem esse sinal, essa nomenclatura? Do jeito que ele está aqui para vocês, a gente está operando ele em malha aberta. Já ouviram esse termo? Malha aberta. O que significa ele está trabalhando em malha aberta? Ele está sem realimentação. Ele está sem realimentação. Ou seja, eu não estou estabilizando o ganho dele, eu preciso estabilizar, eu preciso dizer para esse Apiop, tá, o teu ganho máximo é esse aí, show, mas eu não quero que tu trabalhe com ganho 200 mil, porque ganho 200 mil vai só saturar a saída. Ganho 200 mil não serve para mim, eu quero que esse amplificador operacional implemente funções, implemente um ganho 10, eu quero que ele faça a soma de 2 sinais, eu quero que ele tenha ganho menos 2, eu quero dizer o ganho para ele, eu quero definir o ganho dele, o ganho que eu quiser, porque eu vou manipular sinal elétrico. Ah, o meu sensor larga 10 milha, eu quero aumentar para 1 volt para o meu AD poder ler. Então, eu quero botar ganho 100. Se eu quero botar ganho 100, como é que eu faço para o meu amplificador operacional? Desculpa. Como é que eu faço para o meu amplificador operacional ter esse ganho? Para fazer isso, a gente diz que a gente vai operar o Ampliop em malha fechada. A gente estabelece um circuito de realimentação. A gente realimenta o nosso Ampliop para estabilizar o ganho dele. O ganho dele em malha aberta, como ele está aqui para nós, o ganho em malha aberta, idealmente é um ganho infinito, é um ganho muito, muito grande. E isso não serve para nós no momento que a gente quer condicionar sinal. A gente quer estabelecer o ganho que a gente quiser. A gente quer que esse amplificador operacional trabalhe do jeito que a gente quer. E para fazer isso, existem os circuitos de realimentação. Qual que é o objetivo num circuito de realimentação? Estabilizar o ganho. Definir o ganho do meu Apiop, o ganho que eu quiser. E aí que vem o estudo da nossa disciplina. Estuda, o que a gente estuda? Esses circuitos de realimentação. Porque o Apiop operando em malha aberta, ele vai sempre trabalhar na saturação, ou satura no VCC, ou satura no VE. Isso é ele operando em malha aberta. Mas isso não serve. Como é que eu vou condicionar um sinal? Como é que eu vou amplificar a saída de um sensor se ele vai sempre grampear em 10 volts? Não serve para nós. A gente quer manipular, a gente quer fazer o que a gente quer botar ganho 10, quer botar ganho 20, quer somar com outro sinal, quer fazer um filtro. Para fazer tudo isso, a gente trabalha com uma coisa chamada realimentação do Apiop. Circuitos de realimentação. Que é como se fosse, é um paralelo, digamos assim, com os circuitos de polarização do transistor. O transistor sozinho, ele não sabe se ele está na região ativa ou na região de amplificação, na região de saturação. O transistor sozinho não sabia. Para a gente botar ele a operar num ponto específico, a gente polarizava ele. A gente polarizava o transistor. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com o Apiop. A gente vai polarizar ele, a gente vai fazer um circuito de realimentação desse Apiop para definir o ganho específico dele. Tá? Essa é a ideia. Esse ponto de por que existem circuitos de realimentação é muito importante. Tá? Isso é muito importante. O Apiop em malha aberta tem um ganho muito grande. Esse ganho muito grande não serve para nós. Quer dizer, em algum momento vai servir, mas não agora. Certo? Porque em malha aberta esse cara só satura. Qualquer diferença da entrada ele vai saturar. Ou para cima, que eu digo, né, no VCC, ou para baixo, no VE. Ou ele vai saturar no mais VCC ou no VE. Sempre, sempre. Então, para eu conseguir sintetizar sinais de saída que eu quiser, por exemplo, um senoidal na saída, ou um triangular, ou seja o que for, a resposta de um sensor, eu tenho que fazer uma polarização desse Apiop. E essa polarização a gente chama de realimentação. E por que realimentação? Porque olha um circuito mais simples de realimentação de Apiop. Esse cara aqui, ó. O circuito mais simples de realimentação do Apiop é esse magrão que a gente tem aqui. E por que realimentação? Porque sempre vai existir uma malha, uma rede, um elemento de circuitos, alguma coisa conectando
a saída, né? Aqui está a saída do teu up-op, ó. Aqui está a saída do teu circuito, vê, ó. Sempre vai existir um elemento, e nesse caso aqui é o R2, conectando o sinal de tensão da saída, ó, ele está conectando a saída para a entrada. Ele está conectando a saída para a entrada. Então, por isso que a gente chama de realimentação, porque tu está realimentando o up-op com um elemento. Tu está jogando a saída para a entrada novamente. Está jogando essa saída para a entrada, está fazendo uma realimentação. Então, por isso que a gente chama de realimentação, tá? E tem mais um ponto, observa o que tu está realimentando. Tu está realimentando a saída para esse terminal aqui, ó. Como é que é o nome desse terminal aqui mesmo? Alguém lembra? O nome desse terminal aqui? Alguém? 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 Como é que é o nome desse terminal aqui do up-op? Entrada inversora. Entrada inversora, muito bom. E ele é representado por um sinal negativo, né? Porque é a parte inversora do sinal. Ele inverte o sinal que chega aqui para jogar dentro da equação. Então, tu está fazendo uma realimentação na entrada inversora. Tu está fazendo uma chamada realimentação negativa. Esse R2 aí, ele está fazendo para nós uma realimentação negativa. Realimentação negative. Realimentação negativa, tá? Ele está fazendo uma realimentação negativa. E todos esses circuitos onde a gente tem uma equação para o ganho, onde a gente vai ter, e a gente vai encontrar agora uma equação para o ganho desse circuito, porque eu fiz uma realimentação, então eu estabilizei o ganho. Então eu tenho uma equação que define o meu ganho em função desses elementos que eu usei para polarizar o up-op. Todas essas equações, elas são derivadas de um circuito com realimentação negativa. A realimentação negativa que estabiliza o ganho. Assim como lá em controle, uma realimentação negativa estabilizava o valor de saída igual à referência. A realimentação negativa estabiliza o sinal de saída, certo? Uma realimentação positiva torna o sistema instável. Então, a gente está fazendo aqui uma realimentação negativa do sinal. E através dessa realimentação negativa, a gente estabilizou o ganho desse up-op. E vai existir vários circuitos com up-op onde está acontecendo uma realimentação negativa. Essa aqui é a mais simples, é um elemento realimentando negativamente e outro elemento de entrada. Isso é mais simples. Depois a gente vai ver outras configurações mais complexas. E em todas essas configurações, a gente vai tentar achar qual que é a relação entre o sinal de entrada dessa configuração e o sinal de saída. Ou seja, o que estabelece a relação entre sinal de saída e sinal de entrada? É o ganho. Então, a gente vai calcular o ganho dessas estruturas. Vai existir várias estruturas de configuração com up-op, somador, subtrator, derivativo, integral, enfim, vários circuitos com up-op, onde cada um desses circuitos tem uma realimentação negativa, e em todos eles a gente vai achar qual que é a relação do sinal de saída pelo sinal de entrada. Ou seja, qual que é o ganho dessa estrutura? O que ele faz com esse sinal de entrada? Tá? E lembra, esse sinal de entrada aqui, por exemplo, é a saída do sensor. E esse sinal de saída, por exemplo, é o que vai entrar na porta AD de um microcontrolador. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um circuito de condicionamento. Tá? E o que ele está fazendo? O que ele está fazendo com o VI? Ele está amplificando, ele está atenuando, ele está botando num filtro, ele está fazendo o quê? Isso aí que a gente vai calcular, que é a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Tá? Então, antes de continuar, quero que fique bem claro esses pontos para vocês. A gente tem que o up-op em malha aberta, ele tem um ganho extremamente alto. Para definir o ganho que eu quero para um up-op, existem os circuitos de polarização de up-op. Esses circuitos de polarização, basicamente, o que eles implementam é uma realimentação negativa. Todos os circuitos de polarização vão implementar uma realimentação negativa. Com que objetivo? Para estabelecer uma equação para o VO. Certo? Dado o ganho que eu quero ganho 10, então eu vou usar uma realimentação negativa para estabelecer ganho 10. Então, entra 1 volt, sai 10. Entra 1 milivolt, sai 10 milivolts. Tá? Então, eu vou fazer uma realimentação negativa para estabelecer o ganho da estrutura. Tá? Esse é o ponto.
E agora? Então, é isso que eu quero achar. Eu quero vir aqui, quero achar uma equação. Vou pegar outra cor de caneta aqui, ó. Eu quero achar uma equação para o VO. Ah, VO é igual ao quê? A 10 VI? A 20 VI? A 10 mais 5 VI? É igual ao quê? Eu quero achar isso aqui. Uma equação que descreve o valor do VO. Tá? E para achar essa equação aqui, a gente tem que analisar esse circuito. A gente vai vir aqui aplicar técnicas de análise de circuitos elétricos e calcular VO. É isso que a gente vai fazer, a tensão no nó, é a tensão nesse nó. Se é a tensão no nó que eu quero saber, vou aplicar técnicas de circuitos. Vou vir aqui e aplicar LCK e LTK para analisar esse circuito. Só que, quando tu aprendeu LCK e LTK, tu tinha resistores lá. Né? No máximo um capacitor, um indutor ali no meio da coisa, fontes de tensão, né? Fontes dependentes, fontes independentes. Tu não tinha um ampiop lá dentro. Não tinha esse cara lá dentro. Quando tu analisava circuitos elétricos lá. Não tinha um ampiop. Tá, mas o que que muda? O que que muda é que tu não sabe qual que é a relação entre a tensão nessa porta e a tensão nessa porta. Qual que é a relação entre a tensão dessa porta e a corrente nas outras? Tu não sabe no ampiop agora como é que funcionam os sinais de tensão e corrente em cada um desses terminais. Como é que eu vou aplicar LCK e LTK nesse baita circuito sem saber como que as tensões e correntes se comportam nesse triângulo? Então, para poder fazer isso, para eu poder vir nesse circuito aqui e todos os outros e aplicar leis de circuitos para encontrar o VO, eu primeiro preciso achar como que as tensões e correntes se comportam no ampiop. E achar como que as tensões e correntes se comportam no ampiop, é eu achar o modelo elétrico do ampiop. Eu sei que o ampiop é aquela rede de transistores que eu mostrei para vocês. É aquele circuito extremamente complexo lá, cheio de estágios de amplificação. Eu posso vir aqui e trocar por aquela rede e analisar. Posso, claro que posso. Mas não vai fazer isso. O que tu vai fazer é o seguinte, bom, é aquela rede horrível de transistor. Mas eu posso modelar o comportamento dessa rede. Eu posso transformar, eu posso substituir aquela rede, esse triângulo aqui, pelo modelo desse amplificador. Modelo elétrico. Lembra que modelo elétrico é o quê? Tu tirar aquilo que tu não sabe como se comporta e trocar por uma rede de resistores e fontes que representam o mesmo comportamento. Tá? É isso que significa tu trocar um elemento pelo modelo dele. Porque daí tu troca ele pelo modelo, beleza, e agora eu consigo aplicar LCK e LTK. Então, basicamente, o que a gente tem que trocar aqui? O que que esse ampiop, como que ele é eletricamente? Como que eu posso simplificar toda aquela rede de triângulos, de transistores, por um modelo elétrico do amplificador? E aí, eu quero que vocês lembrem, lá de Dispositivos 2, que a gente pegava todos os circuitos amplificadores. Isso aqui é um circuito amplificador. Isso aqui é um circuito amplificador. Então, ele obedece aquelas regras que a gente estudou lá em Dispositivos 2. Que a gente pegava, não interessa qual era o amplificador. Era em polarização fixa, era em base comum, era em divisor de tensão. Não interessa qual a polarização, não interessa o que tinha dentro dele, do amplificador. A gente transformava qualquer um daqueles amplificadores numa impedância de entrada. A gente transformava ele, qualquer amplificador daqueles, numa impedância de entrada, uma fonte de tensão dependente. Lembra que isso aqui é dependente, estou desenhando um círculo, mas ela é dependente. Tá? Dependente e uma impedância de saída. Então, isso aqui foi toda a nossa disciplina. Isso aqui foi toda a nossa disciplina de Dispositivos 2, onde a gente pegava qualquer circuito, qualquer amplificador e calculava qual que era o ZI desse amplificador, qual que era o ZO e qual que era o ganho de tensão desse cara aqui, ó, AV, que multiplicava a tensão de entrada. Isso aqui era lá em Dispositivos 2. E se eu pegar esse mesmo conceito e aplicar aqui, agora no meu ampiop, o que a gente tem? A gente tem a seguinte coisa, ó. Na real, a nossa entrada aqui agora são duas entradas. Ok? E continua a nossa saída aqui. E o que eu disse para vocês? Que o ampiop, ele aplica o ganho na tensão de entrada V+, menos V-. É isso aqui que muda. Então, aqueles 3 pontos que eu desenhei ali em cima são esses 3 pontos aqui, ó.
São esses 3 pontos aqui. E esse triângulo aqui, ó, que é o nosso op-op, na real é isso aqui, ó. Ele é um amplificador, o op-op é um amplificador, então eu posso representar ele dessa forma. Eu posso representar toda aquela rede de transistores que eu mostrei naquele slide por uma impedância de entrada, chamada ZI, por uma impedância de saída e uma fonte dependente. Lembra que essa parte de saída em específico aqui, ó, toda essa parte de saída é como se fosse o equivalente do circuito. O equivalente da saída do meu circuito. Nesse caso específico aqui, o equivalente Thevenin. Não, né? Agora me buguei. Qual que esse aqui é o Thevenin ou é o Norton? Thevenin, Norton que é o decorrente, né? Corrija aí se eu tô certo. Lembram disso? Quem é que vai voltar para circuitos 1 aí? Estão me escutando ainda? Sim. Tá me escutando, Deosali? Tá me escutando, Nachal? Tá me escutando, Mariana? Vamos lá. Então, assim, ó, eu vou substituir o que é esse triângulo aqui, ó, por essa rede que tá aqui. Vou botar no lugar do op-op, vou colocar isso aqui, porque aí eu consigo aplicar LCK e LTK, porque eu vou ter, ó, eu vou trocar um triângulo que eu não sei nada, como é que se comporta a tensão e corrente, por agora, ó, entre os terminais de entrada vai ser uma impedância, vai ser um resistorzinho. Opa, eu sei como é que funciona a tensão e corrente no resistor. E a saída dele é uma fontezinha de tensão e outro resistorzinho. Eu sei como funciona isso também. Então eu posso aplicar LCK e LTK nesse meu circuito. Só que antes de continuar, só indicar essas duas tensões, que eu disse que essa fonte de tensão aqui vale isso, só indicar as tensões aqui, ó. Tensão da porta não inversora e tensão da porta inversora. Só que antes de continuar, o que a gente já sabe disso aqui? A gente já sabe algumas características, uma pelo menos, desse nosso modelo. Esse aqui é o modelo do op-op, né? É o modelo genérico do amplificador que a gente aplicou para o op-op. O modelo genérico do amplificador que a gente aplicou no op-op. O que a gente sabe? Deixa eu só alterar aqui para ficar igual ao de cima, tá? I, V menos V mais. O que a gente já sabe desses valores aqui? A gente já comentou sobre o valor desse ganho aqui. A gente olhou lá para o 741 e a gente viu que o valor desse ganho aqui para o 741 era 200 mil. Era 200 mil. Isso aqui, na real, é um valor de um op-op real. Um op-op real. Só que o que a gente sabe? Que de forma ideal, esse amplificador operacional, ele vai ter um ganho AV infinito. O ganho desse cara é infinito de forma ideal. Ele é construído para tentar chegar num valor infinito de ganho. Ele é construído para tentar chegar nesse valor. Só que no 741, eles só conseguiram 200 mil de ganho. Tem outro, por exemplo, o 358, ele consegue valores maiores. E daí tem outros mais específicos ainda que conseguem ganhos muito maiores. Mas idealmente, de forma ideal, a gente quer que o ganho seja infinito. Então a gente já sabe uma relação para esse A aqui. Excelente. O que mais que a gente sabe? Bom, eu posso olhar no datasheet aqui e comentar algumas coisas para vocês. Ó. Deixa eu abrir de novo o datasheet aqui. Ó. A gente estava olhando o ganho. O ganho, a gente viu que era 200 mil. Ganho extremamente alto, de forma ideal, infinito. Eu marquei aqui para baixo outro valor que ele tinha, ó, que é a impedância de entrada, ou resistência de entrada, que ele chamou de RI. A gente estava chamando de ZI porque era o que a gente chamava lá em dispositivos 2. Olha um valor típico dessa impedância. Ó. Típico é essa coluna do meio. Ó. Então, um valor típico de impedância de entrada. Um valor em torno na casa dos 2 megaohms. Então, isso aqui diz o que para nós? Que aqui, ó, um valor típico desse ZI aqui, do 741, por exemplo, né? Deixa eu botar aqui a 741, a gente viu ali que é 2 megaohms. 2 megaohms. Isso aqui é um valor extremamente alto, concorda comigo? É um valor alto. 2 megaohm é uma impedância muito grande para uma impedância de entrada. Idealmente, o que a gente diz? Que de forma ideal,
a impedância de entrada de um up-op é infinita. De forma ideal, a gente quer que a impedância de entrada de um amplificador operacional seja infinito. Ele é construído para tentar chegar numa impedância de entrada infinita. Mas, nesse caso aqui, ele conseguiu até 2 megaohms. Tá? Estão me acompanhando nesse raciocínio aí? Mais ou menos? Sim, professor. Mais ou menos. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns valores meio que típicos dessa configuração aí, tá? E eu vou dizer outro valor para vocês. Na real, eu vou perguntar, vocês lembram, lá quando a gente falava em dispositivos 2, a gente conversou agora aqui, ó, sobre o ZI, a gente conversou sobre o ZI, conversou sobre o ganho. A gente extraiu esses valores do datasheet. E vocês lembram o que era um valor bom da impedância de saída? Vocês lembram qual que era a influência da impedância de saída? Vocês lembram o que era um valor legal, o que era um valor bom para isso aqui? Lembram ou não? Não. Não? Quando a gente falava de amplificadores lá em dispositivos 2, a gente calculava, lembra uma coisa que era a influência da carga. Quando tu conectava a carga no teu amplificador, por exemplo, tu conecta o alto-falante no amplificador de áudio, o ganho da estrutura diminui. E a gente calculava a influência do RL. Isso é a carga. Quando tu conecta a carga, o ganho diminui, porque tu drena a corrente. E daí eu disse uma coisa para vocês, que para minimizar o efeito disso, a gente sempre queria amplificadores com impedância de saída extremamente baixas. Porque quanto menor a impedância de saída, menor a perda de sinal que tu tinha nessa impedância aqui. Menor a queda de tensão em cima desse cara aqui. Quanto menor o valor do ZO, melhor. Porque daí menos influência tu tinha da corrente que tu ia drenar do amplificador. Porque daí ia ficar menos tensão morta em cima dessa impedância de saída aqui. Então, de forma ideal, o que a gente queria para amplificadores é que essa impedância de saída fosse extremamente baixa. Porque quanto menor essa impedância de saída, menos tu teria queda de tensão em cima dela quando tu drenasse, quando tu botasse uma carga aqui, né, um RL, alguma coisa, e tu drenasse corrente. Menos tensão ia ficar em cima dela, menos tu perdia de energia dentro do amplificador. Então, um valor muito bom era o menor possível. E por isso que a gente aprendeu a calcular o ZO de amplificadores, para poder comparar eles, para saber qual que era o melhor para cada aplicação. Porque daí eu sabia calcular o ZO daqueles amplificadores, eu sabia identificar qual que tinha o menor ZO. Então, eu sempre queria ZOs muito pequenos. Isso é uma exigência, digamos assim, é uma característica que eu quero sempre de amplificadores. E isso não é diferente aqui para o up-op. Eu sempre, quando eu construo, ou quando é construído um up-op, ele é construído para tentar chegar na menor impedância de saída possível. E, de forma ideal, a menor impedância de saída possível, o menor ZO, de forma ideal, seria zero. Claro, tu nunca vai conseguir chegar a zero, mas de forma ideal, tu quer que essa impedância de saída seja zero. Essas três características que eu enunciei aqui embaixo, ó, essas três características é o que tu espera para um up-op de forma ideal. Tu espera que ele tenha ganho de tensão infinito, mas eu mostrei para vocês que o 741, por exemplo, é 200 mil, tá? Existem outros maiores, mas idealmente tu quer que esse ganho seja infinito. Outra característica, tu quer que a impedância de entrada desse elemento seja infinita. O que significa a impedância de entrada ser infinita? Significa que ele não drena corrente. Significa que ele não drena corrente nas portas de entrada. Eu quero que essa impedância seja infinita. Daí eu mostrei um valor típico para vocês, que é 2 mega. Dependendo da aplicação é infinito, 2 mega já é infinito, né? Mas é um valor extremamente alto, de forma ideal é infinita. E a impedância de saída, o menor possível. O menor possível para nós é zero. Então, essas três características aqui, elas caracterizam o up-op ideal para nós. Essas três características são o up-op ideal para nós. Então, o que a gente tem na real? Que o amplificador operacional, que é o triângulo que está ali, né? Deixa eu botar ele aqui. Esse amplificador operacional que a gente tem ali,
as duas entradas. Assim, ó, esqueci de dizer uma coisa para vocês, que existem os terminais de alimentação, não esqueçam, sempre esses triângulos aqui, sempre o amplificador operacional, ele está sendo alimentado, sempre vai ter VCC e VS, sempre vai ter, mas a gente não representa, geralmente, só para simplificar, tá? Então, aqui, ó, V-, V+, e a tensão de saída dele, tá? Eu posso fazer o que com esse cara? Eu posso representar por esse modelo que a gente acabou de desenhar aqui. E vamos colocar essas características nele. Vamos colocar essas características nele aqui, ó. O que que a gente tem? Que entre os terminais de entrada, tensão da porta inversora e tensão da porta não inversora, entre os terminais de entrada, a gente pode representar por uma impedância ZI. Só que qual que é o valor típico desse ZI? É um valor infinito. Típico não, valor ideal, melhor dizendo. Qual que é o valor ideal desse ZI? É infinito. E o que que é uma impedância infinita? O que que significa eu dizer que esse ZI aqui é infinito? O que que significa dizer isso? Eletricamente. Circuito aberto? Perfeito, ó. Então, aqui onde está o nosso ZI, é exatamente isso, ó. Onde tu tem o ZI, na real, tu tem um circuito aberto. Entre esses terminais de entrada, tu tem um circuito aberto. Por quê? Porque a impedância de entrada do up-op é infinita. Então, tu tem um circuito aberto entre esses dois terminais. E o que mais? Ah, o nosso ZO é zero, ó. Nosso ZO é zero. Então, o que que a gente tem lá na saída? No lugar do ZO, né, lá na saída, a gente tem uma impedância que é o ZO. O que que significa dizer que o ZO é zero? É o contrário, né? Se o ZI infinito é um circuito aberto, o ZO zero significa que no lugar dessa impedância aqui, o que tu tem na real é um curto-circuito. Esse aqui é o nosso ZO. E aí o que que sobra? Ah, sobra a nossa fonte de tensão aqui, ó. Que ela é uma fonte de tensão dependente, que ela depende da diferença de tensão entre esses dois pontos aqui, ó. Então, existe ela aqui no meio do caminho, fontezinha de tensão, que é o ganho AV, que é infinito, que multiplica V mais menos V menos. Tá? Então, isso aqui é o nosso up-op. Esse circuitinho aqui é o nosso up-op. Ele representa o comportamento ideal de um up-op. Ele representa o comportamento ideal de um up-op. O que que significa isso? Significa que onde tem um up-op no meu circuito, eu posso trocar por essa rede aqui. E aí fazer a análise de circuitos. E aí achar o que eu quero. Onde tem o up-op, nesse caso aqui tem um up-op, ó, eu vou substituir ele por essa rede aqui. Tu tem os três terminais aqui, ó, V-, V+, e VO. Tu tem os três terminais, coloca aqui. Menos V+, e VO. E daí sim eu posso fazer a análise de circuitos e calcular quanto que é a tensão de saída desse magrão aqui, porque agora eu posso fazer essa análise do circuito. O que a gente construiu aqui foi o modelo ideal do up-op, tá? Vou botar assim, ó. Modelo ideal do up-op, amplificador operacional. Suave? Dúvidas? Acompanhar esse raciocínio? Professor, ali onde dá curto, então quer dizer que não tem interferência do sistema, né? Porque tá bem baixo o Z0. Isso. Que a corrente, que a tensão de saída do up-op não depende da carga que tu aplica. Basicamente isso que eu estou dizendo. Tá. Beleza, então a gente vai fazer isso aí agora. A gente vai pegar esse modelinho e vai jogar aqui dentro. A gente vai pegar esse modelo do up-op aqui e vai jogar lá dentro. Vamos trocar o amplificador operacional pelo modelo dele e vamos achar a equação dessa tensão aqui. Vamos achar quanto é que vale essa tensão, a equação que descreve esse cara. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Aqui está nosso circuito, eu vou trocar ele, ó. Então, deixa eu só botar alguns nomes aqui, ó. Esse aqui é o sinal de entrada, esse aqui é o sinal de saída, tá? Sinal de entrada, por exemplo, vem do sensor. Sinal de saída, por exemplo, está indo para o microcontrolador, tá?
E eu quero achar a equação desse sinal de saída em função do VI. Ele está fazendo o quê? Está aplicando um ganho, está dividindo, está filtrando, está botando um sinal CC, enfim, o que ele está fazendo? É isso que a gente quer saber. Para fazer isso, para achar esse sinal de tensão, então eu vou substituir o amplificador operacional pelo modelo que a gente acabou de desenhar. Então eu vou redesenhar esse circuito aqui, ó. Aqui está o sinal de entrada, certo? Primeira coisa que ele encontra é o R1. Tá? R1, tá aqui, fiz o R1, e o R1 chegou nesse nó aqui, tá? Nozinho aqui, tá ali. Quem que tá conectado nesse nó? A porta inversora, aqui, ele está conectado na porta inversora, então vou puxar aqui, ó, está conectado na porta inversora. Eu vou chamar essa porta inversora aqui de nó N, certo? Vou chamar esse nó aqui de nó N. Então, esse ponto aqui para nós é o nosso nó N, tá? Esse nozinho aqui. Quem mais que tá conectado nesse nó N? Para cima o R2, né? Então, eu vou colocar aqui o R2 também conectado naquele nó, R2. Beleza, nosso nó N está aqui, e ali é o amplificador operacional. Vou até desenhar o triângulo aqui, ó, para a gente não se perder, ó. Aqui é o triângulo do OP-OP, tá? O que a gente está fazendo? Está trocando o OP-OP pelo modelo que a gente acabou de deduzir ali, o modelo ideal do OP-OP. Beleza, o que mais que tu tem? Tu tem o nó P aqui, ó, vou chamar de nó P, que é o nó da porta não inversora. Quem que está conectado nesse nó P? A referência para baixo e a porta não inversora. Então, vou botar aqui, ó, para o nó P, para nossa referência. Show de bola, esse carinha aqui. Deixa eu só ajeitar esse cara aqui. Aí, ó, tá? E o que mais que a gente tem? Ah, para sair daqui, a gente tem que estar conectado no resistor R2, lá para cima, que é a tensão de saída, e aqui está a nossa tensão de saída. O que está faltando no nosso modelo? Está faltando a fontezinha aqui, ó. Está faltando a fonte, onde o valor dessa fonte é o ganho de tensão do amplificador operacional, que é o ganho A lá do amplificador operacional, que multiplica a diferença das tensões na porta não inversora menos na porta inversora. Aonde que estão esses sinais de tensão? Deixa eu escrever aqui, ó. Aqui está a tensão na porta não inversora e aqui está a tensão na porta inversora, tá? Então, isso aqui é um modelo. A gente substituiu o amplificador operacional pelo modelinho dele, que a gente acabou de dizer, que é um circuito aberto na impedância de entrada, é um curto-circuito na impedância de saída, e esse ganho aqui é um ganho infinito, tá? Beleza, agora eu analiso esse circuito. Agora eu posso vir aqui nesse circuito e analisar ele para achar essa equação da tensão de saída. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos analisar. Primeira coisa que a gente vai analisar, que eu vou propor aqui para vocês, é nós aplicar LCK nesse nó aqui, no nó N. Tá? Vamos vir aqui no nó N e vamos aplicar LCK. Quais as correntes que compõem esse nó? Ah, esse nó aqui tem 3 ramos, né? Tem um ramo chegando pela esquerda, então eu vou dizer que existe uma corrente aqui, ó. Vou dizer que existe uma corrente fluindo aqui, vou chamar ela de I1. E existe um outro ramo subindo lá para o R2, então vou dizer que aqui existe uma corrente chamada I2, certo? Então tem um ramo vindo por aqui, um ramo indo para cima, e outro ramo indo em direção ao amplificador operacional. Tem outro ramo indo aqui em direção ao amplificador operacional. Vou chamar essa corrente que está indo em direção ao amplificador operacional, como ela está entrando na porta inversora, eu vou chamar de I1 menos em cima, tá? Com esse menos em cima aqui, certo? Deixa eu só destacar os terminais do OP-OP aqui para a gente não se perder. Esse aqui é a porta inversora, que tu está fazendo uma realimentação negativa, né, pelo R2, e essa aqui é a porta não inversora. Beleza, se eu aplicar LCK então nesse nó aí, o que a gente vai ter? Vou escrever aqui embaixo, ó. Não, vou escrever lá em cima. Não, vou escrever aqui embaixo. LCK no nó N. O que a gente tem? Quais as correntes que compõem esse nó? A gente tem que a corrente I1 está entrando. Então, vou dizer, I1 está entrando. É só ela que está entrando. Então, tudo que entra é igual a tudo que sai. Só ela está entrando. Então, é igual a todas as correntes que saem. Quem que está saindo do nó? I2 para cima
e I menos, aqui faltou um menuzinho em cima, I menos em direção ao OP-OP. Então, somatório de tudo que entra, só está entrando I1, é igual ao somatório de tudo que sai. Está saindo I2 e está saindo I menos. I menos. Tá? Estão me acompanhando aqui? Sim. Tá? Então, se você perdeu, me fala. Ah, eu não sei de onde é que saiu aquela corrente. Tá, daí a gente conversa, tá? Beleza. E o que, que a gente sabe disso aqui? Agora uma pergunta para vocês. O que, que a gente sabe dessas correntes aí? Mais especificamente, quanto que vale essa corrente aqui? Quanto que vale essa corrente aí? Zero? Excelente, vale zero, né? Olha essa corrente para onde que ela está indo. Ela está indo em direção à porta inversora do OP-OP. Ela está indo em direção à porta inversora do OP-OP, ó. Só que a gente acabou de dizer que a porta inversora do OP-OP é um circuito aberto. Se essa porta inversora aqui é um circuito aberto, significa o quê? Como é que vai corrente para um circuito aberto? Não vai corrente para circuito aberto. Essa corrente aqui vale zero. Essa corrente aqui vale zero. Então, essa corrente aqui vale zero. Porque a entrada do OP-OP é um circuito aberto. Significa o quê? Que o OP-OP não drena corrente. Isso que quer dizer, que ele não drena corrente na porta da entrada. Então, essa corrente aqui vale zero. Se essa corrente vale zero, opa, a gente já tem uma evolução da nossa equação aqui agora. A gente tem que I1 é igual a I2. A corrente que flui no resistor R1 é igual à corrente que flui no resistor R2. Basicamente isso que a gente acabou de escrever. Porque não vai corrente para dentro do OP-OP através da porta de entrada. Não vai. Ela é isso aqui. Beleza. Vamos evoluir um pouquinho mais essa equação aí, então. Vamos evoluir um pouquinho mais. Eu sei, então, por essa equação aqui de baixo, que a corrente I1 é igual à corrente I2. Vamos olhar quem que são essas correntes. Corrente I1 é a corrente que flui no resistor R1. Corrente 1 é a corrente que flui no resistor R1. É um resistor. Como é que eu calculo corrente num resistor? Corrente num resistor é sempre tensão do resistor dividido pela resistência. É assim que eu calculo a corrente num resistor. Corrente num resistor, então, é a tensão no resistor, nos terminais do resistor, dividido pelo valor da resistência. Como é que eu sei a tensão em cima do resistor? É a tensão no terminal positivo do resistor menos a tensão no terminal negativo do resistor. Então, vou escrever aqui, ó, a corrente I1 é o quê? É a tensão no terminal positivo do resistor R1, essa tensão aqui, que para nós é a própria tensão de entrada. Então, vou dizer, é a tensão de entrada, é a tensão no terminal positivo, menos a tensão no terminal negativo do resistor. É a tensão nesse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui, que é o terminal negativo do resistor, é o nosso nó chamado nó N. Então, eu vou dizer que nesse nó aqui existe uma tensão chamada... Opa, a gente já disse aqui na real, né? Ó, a gente disse que nessa tensão aqui existe uma tensão... E nesse ponto aqui existe uma tensão chamada V-. Então, a tensão nesse nó é V-. Então, a tensão no terminal negativo do resistor é V-. Logo, a tensão no meu resistor é a tensão no terminal positivo, que é VI, menos a tensão no terminal negativo do resistor, que é V-. Porque a gente já tinha chamado que a tensão nesse nó valia V-, certo? Essa é a tensão, dividido pela resistência R1. Isso aqui é a corrente I1. Essa corrente aqui, ó. Eu me perdi um pouco. Você bugou? Vamos lá. Aham, me buguei. Tá, vamos aqui, ó. Vou desenhar aqui do ladinho, ó. Só o resistor R1, ó. Só o resistor R1. Tá? A gente está escrevendo a corrente nesse resistor, que é a corrente 1. Como é que eu calculo a corrente nesse resistor? É a tensão no resistor dividido pela resistência. Então, vou botar assim, ó, VR dividido pela resistência. Ok? Quem que é VR? VR é a tensão no terminal positivo do resistor menos a tensão no terminal negativo. Isso é VR. Então, vou trocar.
Quem que é a tensão nesse terminal aqui? A tensão terminal positivo. É o VI lá no nosso circuito, ó. Tá aqui, ó, tensão terminal positivo, tensão terminal negativo. Então, tensão terminal positivo é VI. VI. Menos a tensão nesse nó aqui. Esse nó tá ligado aonde? Tá ligado aqui, ó. Que é o nosso nó N. E a gente disse que a tensão nesse nó é a tensão V-. A gente disse, na hora que a gente disse o nome do nó, a gente diz, no nó N existe a tensão V- e no nó P existe a tensão V+. Então, a tensão desse lado do resistor é V-. Então, eu escrevo Vmi menos tensão V-. Tá, entendi. Dividido pelo valor da resistência. Então, é essa equação aqui que eu escrevi aqui, ó. É a corrente I1. Ok? Isso aí é a corrente I1, que é igual à corrente I2. A corrente I2 é o mesmo raciocínio. É a tensão do resistor R2 dividido pela resistência R2. Qual que é a tensão no resistor? É a tensão no terminal positivo, terminal da esquerda dele aqui, menos a tensão no terminal direito dele. Quanto que é a tensão aqui nesse nó? Quanto que é a tensão no terminal positivo do resistor? Quanto que é a tensão nesse nó aqui? Alguém sabe dizer? Quanto que é a tensão nesse nó aqui do resistor? Ele está conectado por aqui no nó N, ó. Tá vendo? Então, a tensão no terminal positivo do resistor é a tensão no nó N. Só que a gente acabou de dizer que a tensão no nó N vale V-. Então, eu vou vir aqui e vou escrever. É V-, que é a tensão no terminal positivo do resistor, menos a tensão no terminal negativo do resistor. Aonde que está ligado o terminal negativo desse resistor, ó? O terminal negativo do resistor, ó, está conectado lá na saída. Está conectado aqui na saída. E a tensão na saída, a gente chamou de VO. Então, a tensão no terminal negativo do resistor R2 vale VO. VO. Esse primeiro lado da igualdade é o I1, esse segundo lado da igualdade é o I2. Essa é a minha equação analisando o nó N. A gente tem essa primeira equação. A gente tem VI, que é um dado de entrada. A gente tem VI, que é um dado de entrada. Beleza, é um dado de entrada. A gente tem VO, que é o que a gente quer descobrir. Beleza, a gente quer descobrir. R1 e R2 vão ser valores que tu tem, né? 10K, 20K, enfim, são valores que tu tem. E V-. E essa tensão aqui vale quanto? Essa tensão aqui, tu ainda não sabe quanto que é. A gente não sabe quanto é que é ainda. Então, o que a gente vai fazer? Peraí, vamos chamar essa equação de equação 1 e vamos analisar outra parte do circuito para tentar achar quanto que vale V-. Estão acompanhando mais ou menos até aqui? Alguém se perdeu? Tô acompanhando. Vamos lá, não é circuitos, tá? É mais ou menos circuitos. A gente está calculando corrente nos resistores e estamos tentando achar a equação de VO. A gente quer isolar VO no final das contas, que a gente quer dizer VO é igual a tal coisa. Só que para poder dizer isso, está faltando uma coisa que a gente não sabe ainda, que é V-. Onde é que eu vou achar a resposta desse V-? Nós vamos olhar aqui, ó, essa malha que a gente tem aqui, ó. Tá? A gente tem uma malha aqui, na saída, segunda parte do nosso circuito. Lembra que essa tensão VO aqui está naquele nó ali, né? A tensão VO está nesse nó, mas é esse nó com relação à referência. Tá? Com relação à referência. Aqui a gente tem VO. Com relação à referência. Se eu analisar essa malha aí, eu vier aqui aplicar LTK na malha, sei lá, vamos dar um nome para essa malha aqui. Chamar de malha... Dá um nome para essa malha, alguém aí para mim. Isso aqui é uma malha, ó. Qual é o nome dela? Não? Chama ela de Jorge. Malha Jorge. Tá? Vamos analisar essa malha aí. O que a gente tem nessa malha? Vamos sair desse ponto aqui, ó. O que a gente sabe por LTK? Que o somatório das tensões nessa malha
tem que ser igual a zero. Ok? Somatório das tensões nessa malha tem que ser igual a zero. E aí, o que a gente está encontrando aqui? O que é a primeira coisa que a gente encontra nessa malha? Encontra essa fonte de tensão. Encontra essa fonte de tensão, que é uma fonte de tensão dependente, e a gente encontrou o terminal negativo, ou encontrou a referência dessa fonte. A primeira coisa, vamos fazer o caminho, né? Essa que é a ideia sempre. A gente entra na malha e circula a malha, e vai somando as tensões, né? A gente entrou na malha verde aqui, na malha Jorge, e vamos fazer o percurso dela e vamos somar todas as tensões que a gente encontra nesse meio caminho. Eu saindo desse ponto aqui, quem que é a primeira coisa que eu encontro? Encontro essa fonte de tensão. O valor dessa fonte de tensão está escritinho aqui do lado, ó. É o ganho do up-op que multiplica a diferença dessas duas tensões. Só que eu estou encontrando o terminal de referência dessa minha fonte. Eu estou chegando por baixo nela. Se eu estou chegando por baixo, o que eu estou encontrando, na real, é menos ela. Então, eu estou encontrando, a primeira coisa que eu encontro naquela malha é menos essa fonte aqui. Quanto que vale essa fonte? Ganho que multiplica aquela parêntese. Então, é o ganho que multiplica V mais menos V menos. O que é essa equação? É o valor da fonte que a gente tinha acabado de escrever do modelo. Aquela equação que eu coloquei aí é o valor dessa fonte. Como eu estou chegando por baixo nela, estou chegando na referência dela, então é menos ela. Quanto que ela vale? Ela vale o ganho que multiplica a diferença das tensões, que a gente viu no modelo anterior. Tá? Que a gente viu no slide anterior, lá, esse modelinho. Essa é a primeira coisa que eu encontrei na malha aqui. Vamos seguir o caminho. Vamos seguindo. Eu passei por ela, coloquei ela lá, agora vamos seguir o caminho da malha. O que mais que eu estou encontrando? Estou indo, cheguei no nó de saída. Cheguei aqui no nó de saída. Quem que eu encontrei? Encontrei o positivo da tensão de saída. Eu disse que nesse nó vale mais VO, então cheguei no positivo da tensão de saída. Então eu vou escrever lá o positivo da tensão de saída. Passei por essa tensão de saída. Passei pela tensão de saída. Voltei para onde? Voltei para minha referência. Se eu voltei para a referência, eu fechei a malha. Se eu fechei a malha, não tem mais ninguém. Então, eu coloco igual a zero. Somatório das tensões na malha é igual a zero. Então, eu faço o caminho da malha, fiz o caminho da malha, somei as tensões dela igual a zero. Me acompanharam nesse processo? Suave? Nenhum problema? Show? Show. Vamos adiante. Então, agora a gente trabalha nessa equação aqui para tentar completar a nossa equação 1 lá de cima. Vamos trabalhar em cima dela. O que a gente encontra aqui? A gente pode passar toda essa parte negativa para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai escrever aqui VO, na real, vai ser esse ganho, V mais menos V menos. Isso aqui é um V, tá, gente? A gente chega nessa igualdade aqui. Ainda posso trabalhar um pouco mais em cima disso, tá? Ainda posso trabalhar um pouquinho mais. Eu posso dizer o quê? Cadê? Perdi meu mouse. Aqui. Eu posso dizer que... Eu posso isolar isso aqui, ó. Dizer que VO dividido pelo ganho, ele é a tensão V mais menos a tensão V menos. Concorda comigo? Posso dizer isso. Estou só isolando, só passei o A para baixo aqui. E agora vem uma pergunta para vocês. Quanto que vale o A mesmo? Infinito. 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 Então, quanto é que dá aquela divisão? Zero? Zero, perfeito. Como o A é infinito, essa divisão vale zero. Então, zero é igual a V mais menos V menos. Tá, e aí que eu posso escrever, então, que V mais é igual a V menos. E essa é a grande jogada. Porque V mais é igual a V menos. Tá, e aí, eu quero saber V menos, né? Eu quero saber V menos aqui, ó, pra gente resolver a equação. E eu disse que V menos é igual a V mais. O que é V mais? É a tensão na porta não inversora do op-op. Quanto que vale a tensão na porta não inversora do op-op? Olha no circuito e me diz.
Quanto que vale a tensão na porta não inversora do APIOP? Consegue ver no circuito? Aonde que está ligada a porta de entrada não inversora do APIOP lá no nosso circuito? Aqui em cima está nosso circuito, ó. Aqui em cima está nosso circuito. Tá? Só dar uma apagadinha aqui. O que que a gente tem? Que essa aqui de cima, ó, essa aqui é a porta inversora. Aqui nesse nó existia V-. Tensão de porta não inversora é essa porta de baixo. Essa porta de baixo. Que ali naquele nó existe o V+. Quanto que vale o V+? Não é a mesma coisa do V menos, não é? É a mesma coisa que o V-. Sim. Mas aonde que está ligado o V+? Esse ponto aqui está ligado aonde? Só no terra. Na Só no referência. terra. Só na referência. Perfeito. Então, quanto que vale V+, se ele está ligado na referência? Se esse nó está ligado na referência, qual que é a tensão do nó? Zero? Zero. Então, V+ vale zero. Porque está ligado na referência. Por consequência, perfeito, por consequência, o V- também vale zero. Porque ele é igual a V+, e V+ está na referência. Bom, agora eu sei V-. V- vale zero. Então, eu vou subir lá naquela minha equação 1 e vou substituir isso aí. Eu sei que esse cara aqui vale zero e esse cara aqui vale zero. Então, eu posso trabalhar mais essa equação. Vamos trocar de cor. Vamos botar aqui assim embaixo, quem sabe D. Eu posso vir aqui na equação 1, substituir o V- e a gente vai ficar com o quê? VI menos zero fica o próprio VI, dividido por R1. Tinha menos zero aqui, beleza, já não coloquei o menos zero. É igual, V- vale zero. Então, vai ficar zero menos VO. Então, vai ficar o quê? Menos VO dividido por R2. Concorda comigo? E lembra que tudo que a gente fez aqui foi para encontrar VO. Foi para achar uma equação do VO. Então, eu vou vir aqui e vou isolar o VO. VO vai ser igual a menos R2 dividido por R1, que multiplica o sinal de entrada. E aí, o que que a gente fez? Através desse circuito, tu definiu uma equação para o sinal de saída, onde tu é capaz de definir o ganho dessa estrutura. Se tu fizer R2 igual a R1, o sinal de saída é menos o sinal de entrada. Se tu fizer o R2 10 vezes maior que o R1, tu tem que o sinal de saída é menos 10 vezes o sinal de entrada. Ou seja, entrou com 1 volt e saiu menos 10. Então, tu tem um estágio de amplificação. Entenderam o que essa equação quer dizer? Essa aqui é a equação do ganho desse meu circuito. Então, observa que tu pegou um APIOP que tinha um ganho infinito e tu conseguiu estabelecer um circuito que dá o ganho que tu quer. Quer amplificar 10 vezes? É só fazer o R2 10 vezes maior que o R1. Quer atenuar o sinal está muito alto e tu quer diminuir ele, é só tu fazer o R2 menor que o R1. Tu que define o valor desse R2 e R1 em função do ganho que tu quer. Então, o teu condicionamento de sinal para que a entrada aqui é um sensor e a saída é uma porta D, por exemplo, tu pode dar o ganho que tu quer no meio do caminho, através dessa estrutura aqui. Observe que tu está fazendo o quê? Tu está dando um ganho. Tu está amplificando. Amplificar, né? Tu está dando um ganho, que é tu está multiplicando a entrada por uma constante. R2 por R1 é uma constante. Então, tu está multiplicando por uma constante. Então, tu está aplicando um ganho no sinal de entrada. Tu está aplicando um ganho nesse sinal de entrada aqui, ó. Tu entra com VI, multiplica por um ganho, tu tem VO. É isso que o circuito faz aqui. Então, tu está aplicando um ganho. O nome disso aqui, então, é um amplificador. Isso aqui é um amplificador. Porque tu aplicou um ganho. Só que esse ganho é negativo.
O ganho que esse circuito aplica é um ganho negativo. Então, se é negativo, quer dizer o quê? Que tu vai inverter o sinal. Tu vai inverter a fase do sinal de entrada. Porque tu botou um sinal negativo na frente. Então, tu inverte o sinal. Então, essa estrutura aqui é um amplificador inversor. Que é a estrutura mais simples das estruturas mais simples do mais simples do mais simples de amplificador operacional. Que é um amplificador inversor. O que o amplificador inversor faz? Ele aplica um ganho negativo ao sinal de entrada. E tu define quanto que é esse ganho através de R2 e R1. Ah, eu quero um ganho 5. É só fazer o R2 5 vezes maior que o R1. Só que isso aí inverte. Não esquece, ele inverte o sinal. Mais ou menos? Mais ou menos. Não ficou bem compreensível. Show. A gente diz o seguinte ainda, que esse amplificador inversor, ele tem um ganho em malha fechada. Ele possui um ganho de malha fechada, um ganho AV de closed loop. Eu não vou usar mais essa sigla aqui, tá? Só vou usar agora. AV de closed loop, de malha fechada. Qual que é o ganho dessa estrutura? É menos R2 dividido por R1. É o quanto que ele multiplicou o sinal de entrada. Esse aqui é o ganho em malha fechada do amplificador inversor. Tá? E o que tem que ficar claro aqui para vocês? Que tu consegue, então, analisar esse circuito e calcular quanto que é o ganho, ou então projetar ele através dessa equação. Né? Dependendo do ganho que tu quer, tu pode ir lá e definir os resistores. Então, o que mais? Bom, é isso aqui, tá? Essa é o princípio de análise do amplificador operacional. O que a gente fez? A gente queria achar uma equação para o VO. E é o que a gente sempre vai calcular. A gente vai calcular qual que é a equação para um VO de um circuito com amplificador operacional. Para a gente ter essa equação do VO, a gente precisou realimentar o up-op. Existem N circuitos que realimentam o up-op. A gente pegou esse aqui, que é o mais simples. E o que a gente fez? Para calcular o VO, eu preciso fazer uma análise de circuitos. Para fazer uma análise de circuitos, eu preciso trocar o up-op pelo como que ele se comporta. Ele se comporta dessa forma aqui. Na entrada ele é um circuito aberto e na saída ele é um curto-circuito. Tá? É uma impedância infinita de entrada e uma impedância zero de saída. Aplicando essa técnica de modulação de modelo do up-op, a gente chegou nas equações de corrente e tensão. A gente conseguiu aplicar LCK e LTK no circuito para achar a equação do VO. E isso vai se repetir. A gente vai trocar o up-op pelo modelo e vai calcular a VO. Vai trocar o up-op pelo modelo e vai calcular a VO em diferentes circuitos. Aqui a gente fez o circuito amplificador inversor, tá? E sempre a gente vai querer achar uma equação que nem essa aqui, ó, que vai ter uma relação entre o sinal de entrada e os resistores ou outros elementos que tiverem na polarização, que tiverem na realimentação. É sempre essa a pegada. Tá? Tem um resuminho disso aí que eu vou botar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Qual que é o resumo desse princípio de análise? São basicamente duas condições de análise que a gente sempre vai aplicar. São duas condições de análise. A gente não vai fazer tudo do zero sempre. A gente vai partir de duas condições de análise. Quais que são essas condições de análise? Deixa eu desenhar um up-op aqui e vou desenhar isso para vocês, tá? Aqui está um up-op, tá? Aqui, saída, duas entradas, tá? Aqui tu tem a entrada inversora e a entrada não inversora, tá? Então aqui tu tem a saída, tu tem a entrada inversora e a entrada não inversora, tá? Qual que é a primeira condição de análise? É o seguinte, ó. Eu vou dizer que aqui na porta inversora existe uma corrente da porta inversora e na porta não inversora eu vou dizer que existe uma corrente da porta não inversora. Quanto que vale essas correntes? Quanto que vale essas correntes? Zero? Por quê? Porque elas não estão ligadas em nada, né? Exatamente, porque a entrada do up-op, lembra, o ZI do up-op é infinito. Então elas não estão ligadas em nada.
Por causa disso, porque a impedância de entrada é infinita, a corrente de entrada na porta inversora e a corrente de entrada na porta não inversora sempre vai ser zero. Sempre as correntes na porta inversora e na na porta não inversora vai ser zero. Sempre, sempre. Por quê? Porque a impedância de entrada é infinita. É como se existisse um circuito aberto entre as duas portas. É como se existisse um circuito aberto entre a porta inversora e não inversora. Existe de fato esse circuito aberto? Não, não existe. A gente viu que a rede é uma rede de transistores lá e tu está conectando em transistores esses nós. Esses nós aqui estão conectados em transistores. Mas não entra corrente nessa galera. Então, é como se fosse um circuito aberto. Então, essa primeira condição de análise, a gente chama, eu vou chamar ela de 1 aqui, tá? Que é a primeira condição de análise, que é não existe corrente nas portas de entrada. Isso aí é porque como se fosse um circuito aberto. É como se fosse um circuito aberto. É de verdade? Não, não é um circuito aberto de verdade, mas é como se fosse. Então, se não é de verdade, a gente chama de virtual. É um circuito aberto virtual. Porque é como se fosse um circuito aberto. Mas não é um circuito aberto. Tá? Essa é a primeira condição de análise. Não existe corrente de entrada nas portas de entrada do APIOP. O nome dessa característica é o circuito aberto virtual. A segunda condição de análise é o seguinte. Deixa eu desenhar o APIOP de novo aqui. Tensão na porta inversora, tensão na porta não inversora. Porta inversora, porta não inversora, tensão de saída. Tá? Existe uma relação entre a tensão na porta não inversora e a tensão na porta inversora. Existe uma relação entre essas duas tensões. Qual que é a relação entre essas duas tensões? Qual que é a relação entre V- e V+? São iguais? São iguais, perfeito. Exato, a gente acabou de dizer aqui no final, né, ó, que V+ era igual a V-. A gente acabou de dizer isso. Então, as tensões da porta não inversora sempre vai ser igual à tensão na porta inversora. Sempre vão ser iguais. E da onde que veio isso aqui? Como que isso aqui se tornou verdade? Se tu olhar, o grande implicador disso ser verdade é que o ganho é infinito. Porque o ganho é infinito, a tensão dessas duas portas acaba se tornando igual. Então, isso aqui é consequência direta do ganho em malha aberta do APIOP ser infinito, que na real era os 200 mil, né? Mas por o ganho em malha aberta, vou até colocar aqui, ó, open loop do APIOP ser infinito, implicou que a tensão nas duas portas é igual. Bom, mas se a tensão nas duas portas é igual, quer dizer que não existe queda de tensão entre esses dois pontos. Qual que é o elemento de circuitos que não oferece queda de tensão entre dois pontos? Eu posso representar um ponto, um circuito, onde a tensão de um ponto é igual à tensão no outro ponto, por o quê? Vocês sabem dizer? Tensão desse ponto tem que ser igual à tensão desse ponto. O que existe entre os dois? Existe uma resistência? Não, né? Porque se for uma resistência, tu vai ter queda de tensão. Então, o que existe entre os dois? Não é só isso aqui? Nossa, é tão fácil que a gente fica pensando até. Mas se a gente responde isso e tá errado. Se a queda de tensão entre os dois pontos é nula, se a tensão nos dois pontos é igual, é como se fosse um curto-circuito entre os dois pontos.
É como se fosse um curto-circuito entre esses dois nós. Se a tensão desse nó é exatamente igual à tensão desse nó, significa que é como se existisse um curto-circuito entre esses dois pontos. É como se existisse. Existe de fato? Não, não existe de fato. Por quê? Porque tu já viu, eu já mostrei que internamente esse cara é uma rede de transistores. Mas a tensão desses dois nós vai ser sempre igual. Se a tensão desses dois nós vai ser sempre igual, eles se comportam como se fosse um curto-circuito. Então, se eles se comportam como se fosse um curto-circuito, eu vou dizer que existe um curto-circuito entre esses dois pontos. Curto-circuito. É difícil escrever. Circuito. É como se existisse. Existe de fato? Não. Mas se comporta como se fosse. Então, é um curto-circuito virtual. Então, a primeira condição de análise que a gente sempre vai aplicar é a condição circuito aberto virtual na entrada do OP-OP. A segunda condição de análise que a gente sempre vai aplicar é um curto-circuito virtual entre as duas portas do OP-OP. Isso aí que vai ditar todas as análises com OP-OP. Tem um circuito com OP-OP, já olho para ele e já penso. A tensão nas duas portas é igual e não existe corrente nas portas de entrada. Sempre. Bateu o olho no circuito com OP-OP, não tem corrente nas portas de entrada e a tensão nas duas portas é igual. Sempre, sempre. Isso que é o princípio de análise com qualquer circuito amplificador. E a gente chegou nessas condições de análise olhando o comportamento do OP-OP, que ele tinha uma impedância de entrada infinita e que ele tinha um ganho infinito. A gente olhou, viu que isso aí era verdade, de forma ideal, e chegou nessas duas condições de análise. E a gente vai usar essas duas condições de análise para calcular o VO de todos os circuitos de polarização com OP-OP. A gente fez para o inversor. E a gente vai repetir isso para os outros circuitos. Mais uma vírgula aqui só, que esse curto-circuito virtual aqui, dependendo do circuito de polarização, também pode ser chamado de terra virtual. Também pode ser chamado de terra virtual. Por quê? Se um dos terminais está aterrado. Por exemplo, se esse terminal aqui estiver aterrado, estiver na referência, significa que o terminal da porta inversora, que é o de cima, virtualmente está conectado na referência também, que foi o que aconteceu no exemplo que a gente acabou de resolver. Então, ele também pode ser chamado de terra virtual, mas só pode ser chamado de terra virtual se um dos terminais estiver na referência de fato. Se não estiver, ele não é um terra virtual. O terra virtual é um caso específico do curto-circuito virtual. Entendido? Mais ou menos? Muito importante. De boa, de boa. Muito importante. Lembra desses dois nomes? Isso aí vai ser a base de todas as análises que a gente vai fazer mais para frente, tá? Eu vou encerrar aqui. Tá? Último slide. Não. Ups. Onde é que a gente estava? Aqui. Eu vou encerrar aqui, tá? E próxima aula a gente resolve um exercício e faz algumas simulações. Tá certo? Certo, então, professor. Valeu É isso. pela aula. Até mais, muito Valeu. obrigado. Feitoria. Graças. Feito.